Fala aí, seus doidos, aqui é o Joe Rocha trazendo pra vocês mais um vídeo no Backlog. Sim, faz muito tempo que eu não faço um vídeo por aqui. Na verdade, teve alguns gameplays, né? Às vezes eu experimento um jogo, os primeiros minutos, as primeiras missões e tal. Coloquei ali, né? Tem coisas do Warhammer 40k Bolt Gun, do Diamond X Machina, não lembro se é esse o nome. Mas eu não vou ficar prometendo periodicidade, porque provavelmente eu não vou cumprir. Né? Eu quero fazer mais coisas, eu tenho coisas anotadas, quero falar de muito jogo que não é jogo de luta. Mas hoje eu não vou falar de jogo. Olha só que coisa, né? Tem uma outra. Dentro de todas as minhas atribuições de nerd, vamos dizer assim, né? Dentro de todos os meus hobbies, um dos hobbies que eu tenho, e quem acompanha as lives e tudo mais, já viu, seja eu montando, seja eu falando sobre, que são action figures. Sim, action figures. Já estou dando spoiler, mas vocês já viram na thumb. Né? Esse aqui é uma action figure, não é um model kit, mas são action figures e model kits, né? Eu coleciono, né? Acho que dá pra ver aqui, né? Eu coleciono desde 2004, então são 20 anos colecionando. Só que, obviamente, com o tempo, isso diminuiu muito por questões financeiras, né? Só que às vezes eu acho alguma coisinha que vale a pena ou dá um ímpeto de responsabilidade, que é o caso desse vídeo aqui. Mas para esse vídeo eu estou cumprindo uma promessa, não uma promessa, mas realizando um sonho, né? Eu sou muito fã da franquia Ultra, né? Eu gosto de Tokusatsu no geral. Gosto muito da família Ultra, né? Ultraman e tudo mais. Até tanto que vocês viram que o boneco é Ultra Seven. Mas como todo relacionado a Tokusatsu, eu sou bem noobzão. Mas tem uma franquia, tem uma série de Tokusatsu que tá da família Ultra, né? Que tá muito guardadinho no coração, que é Ultraman Tiga, né? Ultraman Tiga passou na Record no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Nessa época. E foi legal porque foi o primeiro Ultraman que eu acompanhei, né? O lançamento, fiquei no hype e tudo mais, e que eu lembrei do hype do lançamento, ficar no hype para acompanhar, né? Eu sou da época de Jaspion, Changeman, só que obviamente eu lembro de assistir quando eu era criança, mas eu não lembro do hype que foi para ver a estreia. E com o Ultraman, com o Tiga, eu tive essa oportunidade. E é legal que é meio que uma... tal qual a série é uma... É uma passando a tocha dos Ultraman, dos Ultras clássicos para uma nova geração de Ultras, porque foi ele que começou outras formas e tal. Na minha família também foi um pouco disso, porque a minha mãe, né, o que a minha mãe tem muita lembrança, minha mãe e meu pai, mas minha mãe é de Ultraman e Ultra Seven, incluindo, e isso foi nostálgico para minha mãe também, porque ela gravava pra gente no videocassete Ultraman Tiga. E uma das coisas que eu tenho com coleção, sempre tive com as minhas coleções, talvez eu faça um vídeo sobre as coleções, eu já fiz em texto no blog há muitos anos atrás, mas talvez eu faça um vídeo falando sobre esse hobby de colecionismo, que uma das coisas que eu sempre quis ter, né, uma das coisas que eu sempre quis fazer com coleção, era meio que realizar os sonhos de infância, né, alguns personagens e tal, que eu não podia ter quando eu era criança / adolescente, e que agora, depois de adulto, eu pude ter alguma oportunidade, né? Gundam foi isso, o Jaspion, os Mega Man, todos foram dessa forma. E eu tive a oportunidade, graças à ajuda do Manushu, de conseguir um model kit do Ultraman Tiga, o Figure Rise do Ultraman Tiga. Cara, eu tenho um pouco de familiaridade, né, com model kits por conta de Gundam e dos meus model kits de Mega Man e tudo mais. Então eu falei, vou montar, vai ser interessante. Eu conheci a série Figure Rise da Bandai pelo Jax Barbosa, que ele tem uma coleção de Kamen Rider. O Jax, inclusive, faz lives ali no YouTube Roxo. E eu me interessei muito, aí consegui, enfim, foi uma confusão que no fim deu certo. E eu tive a oportunidade de pegar esse boneco. Só que, cara, quando eu comecei a montar, foi uma parada muito interessante, porque ele não vem com muitas telinhas e tudo mais, né? Ele não vem com muitas tiles, né, para você fazer as peças, mas vem muita peça por tile. Por quê? Porque são peças muito pequenas.
E nas Figure Rise, pelo menos nessa daqui do Ultraman Tiga, uma coisa que eu reparei é uma preocupação muito grande da Bandai em fazer a figura ser premium, né? Algumas coisas no Tiga que em outras figuras seriam seria sticker, né? Seria adesivo, aqui é encaixe, né? Que basicamente são os detalhes dourados ali do peito dele. Foi muito difícil de eu montar. Eu tenho mão grande, dedo grande. Foi muito difícil de eu montar. Eu comecei a montar em live, depois eu montei offline, gravando vídeo para vocês. E é uma parada que foi muito difícil de eu montar. Foi bem desafiador, digamos assim, eu montar. Porque, como eu disse, né? Peças muito pequenas, né? Em alguns momentos eu errei a montagem, então eu tive que desmontar para montar de novo. E a sensação que eu tive montando esse Ultraman Tiga, né, montando essa figura, a sensação que eu tive foi de eu não estou montando um model kit, um plastic model, como eles chamam também. Eu estou montando uma action figure, né? Eu achei a montagem das articulações, porque você monta a articulação e tudo mais, eu senti na montagem das articulações uma parada muito, muito, muito parecida com os próprios Ultra Act, que são as action figures que eu mostrei no começo do vídeo, né? Do Ultraman, do Ultra Seven e do Ultraman, que era uma linha de Ultraman específica de Ultraman, daí o nome, que era paralela com a SH Figuarts. A Bandai descontinuou a Ultra Acts e para lançar tudo como SH Figuarts. Eu particularmente prefiro o Ultra Act do que SH Figuarts. O único que eu tenho é o Jaspion, tudo, mas olhando por proporção e tudo mais, eu gostei muito mais do Ultra Act. E falando em proporção, né, falando sobre a montagem do boneco em si e as proporções, cara, Model Kit sempre fica um acabamento legal. Sempre, obviamente, eu não tenho a skill para fazer as customizações, mas Model Kit sempre fica um acabamento legal, mesmo sem pintura nem nada do tipo. Só que o caso do Ultraman Tiga é ainda mais impressionante. Como eu falei, eu tive a sensação de estar montando uma action figure, na linha de montagem para uma action figure. E com ele montado, você percebe que talvez a intenção da Bandai em fazer um Figure Rise dos Ultras seja em substituição ao Ultra Act e uma opção talvez mais em conta hoje em dia aos Ultra Acts, porque ele é literalmente da mesma proporção, né? Provavelmente vocês estão vendo aí agora, se eu estou acertando na edição, vocês estão vendo aí, ele é literalmente da mesma proporção, ou seja, ele é um pouco maior que os SH Figuarts, mas ele é de uma proporção perfeita. Ele é um pouquinho mais magrinho, né? Os Ultra Acts são mais encorpados e tudo mais, mas ele fica muito bonito, muito bem feito. Claro que a montagem teve algumas falhazinhas, né? Eu sou meio apressado, é uma falha minha, mas o resultado final ainda assim fica muito impressionante. E eu tô com um baita aqui. Cara, realmente montar essa figura pra mim foi muito legal, no sentido, como eu falei, né, um sonho de infância, eu poder ter uma figura dessa, né, ter um personagem que eu gosto tanto em mãos, né, poder dizer agora que eu tenho Ultraman Tiga, não tá nem perto do que eu gostaria de ter de Ultraman. O que eu gostaria, na verdade, de ter eram 8 bonecos de Ultraman, né, da família Ultra, que são os 8 que complementam um longa-metragem que eu sei que eu me emociono pra caramba nele. Ultraman Tiga é uma série que me emociona. Tem uns trechos do último episódio que eu não consigo nem contar para as pessoas que eu me emociono de verdade, porque é muito bonito. Ultraman tem uma mensagem muito bonita. Você que é pai, eu recomendo que você apresente o Ultraman para os seus filhos, principalmente se eles gostam de Power Ranger, alguma coisa do tipo. Apresenta o Ultraman, é muito maneiro. Eu gostei muito, muito dessa figura. Ela é muito, como eu falei, ela é muito bem feita. Ela é muito bonita e eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de finalmente ter um Ultraman Tiga na minha coleção. E é isso, meus amiguinhos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz um pouco sem roteiro, esse é um primeiro vídeo para eu entender o que eu posso fazer sobre action figure aqui no canal, porque eu tenho muita action figure, eu tenho muita história de action figure para contar. Eu acho que seria interessante a gente trazer isso no backlog, porque isso é muito minha nerdice, cara.
colecionar action figure é muito de Rod, é muito Diogo. Eu sempre gostei de miniatura, sempre gostei de boneco, action figure e tudo mais, desde criança. E isso é muito parte de mim. Então eu queria muito poder, em alguns momentos, compartilhar com vocês. Bom, quero saber a opinião de vocês. Que tipo de vídeo a mais vocês gostariam de ver aqui no Backlog. E faz esse esquema de internet fazer muito melhor do que eu. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Seus lindos da minha vida. Abraço.